Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja contigo, com a tua família e com a tua casa. Hoje nesse vídeo nós estaremos ministrando sobre a tua vida, como vencer os ventos contrários, os ventos fortes, os ventos contrários que vêm, para derrubar. Da palavra de Deus, nós estaremos sendo ministrados, seremos abençoados através da palavra de Deus. E se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, versículo, nós vamos ler alguns versículos. O versículo de número 9 diz assim: passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, hoje também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Então, quero chamar a atenção dos irmãos, de você que nos assiste nesse momento, que aqui essa palavra vai ser de uma experiência que o apóstolo Paulo teve enquanto ele estava preso em uma cidade, foi prisionado, estava para ser julgado, porém ele foi transferido, vamos dizer assim, para uma outra cidade para ser julgado por uma outra pessoa, um outro rei. Portanto, nós não vamos entrar no pormenores desta passagem, né? Quem era o rei, a cidade e tudo mais, pois eu tenho uma palavra muito edificante para a sua vida e por hora vai bastar e vai edificar, né, o que nós temos a dizer. Então, o apóstolo Paulo, depois de entrar nesse navio para poder chegar ao seu destino, ele não entrou porque queria entrar, mas ele entrou porque foi levado a entrar por aqueles que estavam conduzindo para esse julgamento. Pois bem, mas mesmo assim a palavra do Senhor diz que Deus era com Paulo, e Paulo foi ministrado, e como nós vimos aqui, passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois o jejum já tinha cessado, ele começou a instruir aquelas pessoas, aqueles varões que estavam à frente da embarcação, para que não fossem, né, à frente na navegação, que ficasse por ali mesmo naquela cidade, porque iria vir ventos contrários, iria vir situações difíceis. Na nossa vida, muitas vezes, Deus nos orienta usando pessoas escolhidas, pessoas que Ele instrui, nos orienta ao invés da gente prosseguir em uma determinada decisão, talvez não que você não vá para aquela direção, mas naquele momento não seja o momento, e Deus usa alguém para falar, e você acaba tomando aquela decisão por vontade própria, e foi isso que aconteceu aqui. Eles tomaram a decisão de ir, os navegantes, os marinheiros ali, escolheram seguir adiante. Mas o apóstolo Paulo já tinha sido revelado por Deus de que haveria um vento contrário. E o nome desse vento, né, é o vento euroaquilão, ou seja, o encontro de ventos. Euroaquilão era o encontro do vento norte com o vento leste. E esses ventos fortes se encontraram ali e formando assim esse euroaquilão, ou ventos contrários, né? E esses ventos, né, bateu contra a embarcação, e eles agora se veem numa situação difícil, que talvez você esteja vivendo, passando uma situação difícil, que você vai para um lado, não tem solução, vai para o outro, é vento forte, vai para um outro lado, tem dificuldades, ventos fortes, cercado, né, por todos os lados de vento forte. Se você está nessa situação, quero passar aqui para você 5 instruções práticas para você romper e vencer esses ventos fortes, seja na sua casa, na sua família, na área financeira. Eu poderia dizer que esses ventos fortes, ele nos ataca e nos sobrevém de todos os lados. É importante dizer que no versículo 22, diz assim: mas agora vos admoesto, Paulo dizendo, admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O Senhor apareceu ao apóstolo Paulo na madrugada ou à noite, e enquanto estava acontecendo aqueles ventos contrários ali, as pessoas que estavam naquela embarcação começaram a se desesperar muito e querer se lançar no alto mar. E desta forma eles iriam se perder, iriam perder as suas vidas. Mas o apóstolo Paulo disse: não desanime, tem de bom ânimo. Quando a Bíblia diz ter bom ânimo, não significa dizer esteja alegre, mas sim esteja animado, com expectativa ou esperança. É isso que a Bíblia quer dizer quando fala tem de bom ânimo. Então o apóstolo Paulo está dizendo: tenha bom ânimo. E assim Deus diz para mim e para você nesta oportunidade, que em meio aos ventos contrários nós precisamos ter bom ânimo, ou seja, ter esperança, ter expectativa que aquele vento, apesar de ser muito forte, aqueles ventos, você vai sair dessa situação. Então o apóstolo Paulo está falando isso, né? Então primeira coisa, primeira lição que nós aprendemos aqui, e primeira palavra que eu deixo para você é: permaneça animado, permaneça esperando. Tá difícil, às vezes você já olhou e não viu saída de forma alguma, mas o Senhor manda te dizer nessa hora: permaneça animado, tenha esperança. O versículo de número 22 também diz assim: ó, porque não perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Ou seja, aqui ele estava falando que não ia se perder vida de nenhum daqueles tripulantes que estavam naquele navio, porém o navio ia se perder. Ou seja, não se preocupe com o material. Ele está dizendo, não é para se preocupar com o material, porque esses ventos fortes,
eles não vão destruir a vida de nenhum de vocês, nem um fio de cabelo, mas o material se perderá. O que nós aprendemos aqui, o que Deus está dizendo para mim e para você? Que existem momentos da vida que nós vamos precisar abrir mão do material para poder sair com vida desses momentos difíceis. Ou nós abrimos mão do material e continuamos vivendo, ou nos apegamos ao material e perdemos a nossa vida. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, e é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Existem momentos da nossa vida, pode ser que seja esse que você esteja passando, que você vai precisar tomar uma decisão, uma escolha. A vida ou o material. Então, quando os ventos estão soprando, ou ao contrário, estão muito fortes, nós vamos precisar tomar uma decisão, abrir mão do material, né, e começar de novo do zero, ou perder a vida. E Deus manda te dizer para você não preocupar com o material, porque o material você consegue de novo, mas preocupe com a sua vida. Preocupe em escapar com vida. Confiando no Senhor, colocando em prática, você vai escapar, em nome de Jesus. Olha o que diz também no versículo 24 e 25. Então Paulo disse, não temas, importa que sejas apresentado a César, isso é Paulo, né, como eu disse, seria apresentado a César e tinha esse propósito, ele tinha que ser apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Ou seja, o apóstolo Paulo também estava naquela embarcação, ele também estava passando por aquele vento. Apesar que aquele vento não foi por escolha dele, ele até tentou evitar que todos passassem por aquele vento. Aqui nós aprendemos mais algo. Talvez você está passando por um vento que não foi escolha sua. Pessoas que foram até instruídas por você acabaram tomando a decisão de ir e você não teve como não passar por aquela situação e você está passando. Talvez seu esposo, talvez sua esposa tomou uma decisão, você falou para não ir, aí não houve concordância, acabou que vocês estão nesse momento de ventos contrários. E a palavra de Deus diz, né, que o apóstolo Paulo ali foi instruído por Deus, pelo anjo de Deus, para permanecer confiando nas palavras de Deus, porque Deus disse que nenhum fio de cabelo seria, né, danificado daqueles que estavam naquela tripulação se eles permanecessem no barco. Então, em momentos difíceis, em momentos em que você não vê saída, permaneça confiando nas promessas de Deus, nas palavras de Deus. E isso é a terceira lição, né? A quarta lição está aqui no versículo 29 de Atos 27. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da polpa contra âncoras, 4 âncoras, desejando que viesse o dia, que nós vemos outra situação, né? Uma instrução. E nos lembramos do Salmo de número 30, o versículo de número 5, que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, você está nessa situação, como Paulo e aqueles tripulantes estavam naquela situação, ore, né? Ore a Deus para que o dia chegue, porque a promessa é de que a noite pode durar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então é promessa de Deus, era promessa de Deus também sobre aquela embarcação, aquela tripulação ali, e assim também é sobre a minha e sobre a sua. O choro pode durar uma noite, esse momento que tem te causado choro, dor, sofrimento, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então deseje, assim como Paulo e aqueles tripulantes estavam desejando o dia, porque era noite, tudo escuro e muito vento forte soprando, dando, né, sobre aquela embarcação, empurrando, jogando ela para lá e para cá. Então eles desejaram o dia. Assim também façamos, né? Deseje o dia, ore a Deus para que o dia venha e brilhe sobre a tua vida, trazendo solução, trazendo resultado, trazendo visão para você em nome de Jesus. Também, quinta e última lição desse texto que nós extraímos, versículo 31 diz assim: Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Glória a Deus. Aqui a última lição é: permaneça no barco, permaneça no navio. Paulo falou, olha, se esses não permanecerem, se eles pularem, porque toda hora, todo momento, as pessoas queriam pular do barco, pular do navio e se jogar no mar. E o apóstolo Paulo sabendo da promessa de Deus, da palavra que Deus havia falado com ele, através do anjo de Deus ali, o qual ele disse, eu sirvo, né, e sigo, e sou dele, né, através daquela promessa, ele acreditava, confiava, por isso que ele falou, não saia do barco, porque a promessa é para quem está dentro do barco. Então, meu irmão, minha irmã, aqui eu entendo que existem promessas de Deus que só vão se cumprir na vida daqueles que estão dentro do barco. Para a gente sair dos ventos contrários, nós só vamos sair com vida se nós estivermos permanente dentro do barco, ou seja, dentro da igreja, na comunhão dos santos, no lugar onde Deus libera a promessa. Aquele barco recebeu essa promessa de Deus só porque o apóstolo Paulo estava lá, tinha um crente lá,
tinha uma pessoa fiel a Deus lá. E na igreja, apesar de talvez você ter afastado da igreja, da presença de Deus, da presença do corpo, por causa de pessoas, pode ter certeza, ali pode haver um, dois homens fiéis e que Deus, por causa desse um ou dois dentro daquela igreja, libera constantemente promessas para aqueles que permanecem dentro do barco. Então, meu irmão, não sei se você está afastado, qual foi o motivo que te levou a afastar, ou se você está pensando a se lançar do barco, a sair da igreja. Não saia do barco, porque dentro do barco há promessa de vida, dentro do barco há promessa de livramento, dentro do barco há promessa de salvação para a tua vida. Então deixa essa palavra, essas 5 lições, permaneça, aconteça o que acontecer, ou passe o que passar, permaneça animado, esperando em Deus. Não se preocupe com as coisas materiais, não se preocupe com as coisas materiais, confie nas promessas, nas palavras de Deus. Ore, né, para que o dia venha ou que você saia dessa situação. Peça a Deus, em nome de Jesus, para que o dia chegue. Ou seja, Deus já havia prometido que ia chegar esse dia, mas né, eles precisavam também ter essa expectativa, mas que chegue mais rápido esse dia, né, que chegue mais rápido o tempo de refrigério, de bonança, em nome de Jesus, e permaneça no barco, em nome do Senhor Jesus. Deixo essa palavra de meditação para a sua vida. Eu quero orar com você, por você nessa oportunidade. Fechemos os nossos olhos e abrimos o nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos na Tua presença nesta oportunidade. E quero, meu Deus, em nome de Jesus, te pedir que através dessa oração, através dessa busca, através desse vídeo, vidas, meu Deus, possam ser alcançadas. Pessoas, meu Deus, que estão passando por um vento forte, ou vários ventos fortes, ou vento forte de todos os lados. Peço ao Senhor, meu Deus, que as visite adentro, meu Deus, nesse lar, nesse coração, nessa mente, dando ânimo, meu Deus, dando força, dando esperança, expectativa no Senhor, de que apesar dele já olhar, dela já ter olhado, meu Deus, e não visto ali solução nenhuma, nem saída, que o Senhor é a saída, é o refúgio. O Senhor tem saída, tem refrigério. Meu Deus, em nome de Jesus, oro para que esse coração se encha de confiança na Tua palavra e que no nome de Jesus, meu Deus, ela não venha se apegar com as coisas materiais, ela não venha se apegar, meu Deus, com as coisas materiais mais do que a vida, mas que pelo contrário venha cuidar e se preocupar mais com escapar com vida dessa situação. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa seja renovada em fé, que esta pessoa venha receber fé. A Tua palavra diz que a Tua palavra é quem gera fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu oro neste momento, pedindo ao Senhor, meu Deus, que esta pessoa permaneça esperando que o dia chegue, orando ao Senhor, que ela volte a orar, pedindo ao Senhor a saída, o refrigério, a vitória. Deus, em nome de Jesus, restaura a fé desse homem, restaura a fé desta mulher. Em nome de Jesus, fortalece, renova. Deus, em nome de Jesus, peço ao Senhor também que o Senhor possa mantê-los, meu Deus, renovados em fé dentro do barco, meu Deus, dentro do navio, no nome de Jesus. Que o Senhor possa salvar esta casa, salvar esta família, abençoar este lar, no nome de Jesus, e fazer cessar, meu Deus, os ventos contrários que têm soprado contra esta casa, contra esta família, contra esta vida. Em nome do Senhor Jesus eu oro, abençoando este irmão, abençoando esta irmã, abençoando esta pessoa, este homem, esta mulher, em nome do Senhor Jesus. Amém.